Muito bom dia a todos. Estamos a começar um culto especial de Páscoa. Aproveitem estes momentos para partilhar o direto. Podem criar também grupos de visualização. Convidem amigos para assistirem. E assim a palavra de Deus pode chegar a mais lares e podem ouvir o verdadeiro significado da Páscoa. Então, dentro de poucos momentos, vamos iniciar o nosso culto de Páscoa. Então, mais uma vez, bom dia. Neste dia tão importante para os cristãos, em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vamos então iniciar mais um culto online da Segunda Igreja Evangélica Batista do Barreiro, que fica situada na Rua Teresa Borges, 24 lá, nas traseiras do shopping, via Europa, ali na Avenida do Bocage. E desta vez temos um culto muito especial, um culto dedicado ao dia que estamos a celebrar hoje, que é a Páscoa. Cada domingo, às 10h30 da manhã, estamos aqui convosco a transmitir uma mensagem de esperança para ti. E não há maior esperança de sabermos que o nosso Salvador está vivo. Vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 7. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1 até ao versículo 7, e diz assim as Escrituras: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde eu jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Versículo 6 diz, ele não está aqui, ressuscitou. Esta é a antítese daqui jaz que muitas vezes encontramos nas lápides de muitos cemitérios à volta do mundo. Lugares onde se chora por aqueles que nos deixaram tremendas saudades e ótimas recordações. Pelo contrário, no sepulcro de Jesus, não encontramos mais um corpo, simplesmente porque Jesus ressuscitou. Recordamos a sua morte, porque através dela alcançamos a vida. Celebramos a sua ressurreição, porque alcançamos a absoluta certeza que viveremos eternamente com Cristo. Enquanto há quem chora a morte dos seus líderes espirituais, os cristãos celebram a ressurreição do seu Mestre e Senhor. A Deus toda a glória pela certeza que um dia que os crentes que morreram em Cristo também vão ressuscitar para viver com Cristo na casa do Pai. Porque Jesus está vivo. Podemos crer no amanhã e colocar o nosso presente nas suas mãos. Vamos entoar o primeiro hino desta manhã. A Deus demos glória. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos dar glória a este Deus que nos deu o seu filho.
Vamos então orar esta manhã, vamos agradecer por Jesus, o Filho de Deus, que nos foi dado a salvação das nossas almas. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, a maior manifestação de amor que o homem já conheceu, ao enviares o teu Filho a este mundo, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas te agradecemos porque tu não ficaste morto naquela cruz. Ao terceiro dia tu venceste a morte, tu ressuscitaste e podes dar a vida eterna a todos aqueles que depositam a fé em ti, ó Pai. E te peço esta manhã, por cada pessoa, cada lar que está-nos a ouvir, que o teu Evangelho, que a mensagem das boas novas da salvação possa chegar a cada coração. Que cada pessoa possa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E nesta Páscoa encontre a vida eterna que só há em ti, ó Pai. Fala esta manhã aos nossos corações. Transmite livremente aquilo que tu queres. E pedimos que possa haver salvação em muitos lugares do nosso país. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Hoje é um culto especial. Vamos agora assistir a uma primeira participação do nosso coral da Segunda Igreja Batista do Barreiro. Vamos então assistir a esta participação do nosso coral. Para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz. Cravos furaram-lhe as mãos, porque tomou a cruz. Foi por mim e por ti. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados, ele foi ferido pelas nossas transgressões e castigado pelos nossos pecados. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma
Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Há poder naquela cruz onde Jesus derramou o seu sangue para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Vamos cantar o poder da cruz. É
Esta manhã tivemos já a participação do coral, mas também as nossas crianças, elas querem realmente nos dizer aquilo que significa a Páscoa para elas. Eles vão dizer isto através de 2 músicas que vão cantar para nós esta manhã. Vamos então assistir. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da cruz de amar, seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi para me salvar, foi para me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo alto da escuridão, mas Deus demonstrou por meio do seu carinho, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Esta é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi para me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi para me salvar, foi para me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão, mas Ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação. Deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Esta é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Esta é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz. A morte foi vencida na cruz. A morte foi vencida na cruz. Recebi salvação. Recebi salvação. Recebi salvação.
Esta manhã vamos escolher um texto que nos fala acerca da instituição da Páscoa. Nós estamos a atravessar uma época muito especial. Para o mundo, talvez não signifique muito além do momento de juntar as famílias, oferecer ovos ou coelhos de Páscoa. E isto não tem nada a ver com a Páscoa. Talvez vivas sem esperança, as adversidades têm tomado conta da tua vida. Quero-te dizer esta manhã que não há maior esperança do que a mensagem da Páscoa. Nós temos uma esperança viva. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia e pode dar a vida eterna aos que creem nele. Esta é a mensagem da Páscoa. Vamos então esta manhã olhar um pouco para a instituição da Páscoa e ao mesmo tempo eu quero fazer publicações para os dias de hoje, para a nossa Páscoa. Porque as festas judaicas, elas foram instituídas por Deus, mas elas apontavam para o que viria futuramente. Era como um pronúncio das coisas que estavam determinadas num tempo mais adiante. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo, para o plano de Deus em resgatar a humanidade. Assim era também com a Páscoa. A Páscoa era uma sombra cuja realidade é Cristo. E vamos ver isto esta manhã neste culto. A Páscoa era a maior festa de Israel. Ela aponta para a libertação do povo de Israel da escravidão. Páscoa, palavra, significa passagem ou passar por cima. A Páscoa judaica celebrava-se com a morte de um cordeiro no dia 14 do mês de Abib. Abib significa espigas verdes e corresponde ao primeiro mês do calendário hebraico. Durante o cativeiro na Babilónica, o nome deste mês foi substituído pelo nome babilónico Nisan, que significa começo e abertura. Aquela mesma noite de morte para os egípcios foi a noite de libertação para o povo de Deus. Para uns, o juízo, para outros, a salvação. A diferença entre o juízo e o livramento, entre a morte e a vida, a condenação e a salvação, era apenas uma: o sangue do Cordeiro. Israel estava debaixo do chicote. Eram 430 anos de amarga escravidão. Deus ouve o clamor do seu povo. Envia o seu mensageiro com uma mensagem expressa a Faraó: deixa o meu povo a ir. Faraó endureceu o coração e oprimiu mais o povo. Então Deus enviou dos céus 10 pragas. Ele exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito e quebrou o orgulho de Faraó. Ele fez abalar as pirâmides do Egito e tirou o seu povo do cativeiro debaixo da sua forte mão poderosa. O golpe final de Deus foi a morte dos primogênitos. Aquela era a 10ª praga, o único meio de salvação daquele dilúvio de sangue, de juízo, era o sangue do Cordeiro. Não havia outro meio de livramento. A morte naquela noite visitaria o palácio e as cabanas, pobres e ricos, velhos e crianças. O anjo da morte, o anjo do juízo, passaria à meia-noite. Onde encontrasse o sangue nas ombreiras das portas, eu passaria por cima, mas onde eu não visse o sangue, o primogênito daquela casa morreria sem misericórdia. A Páscoa foi o dia da independência de Israel, a noite de terror dos egípcios. Essa noite foi a noite de libertação do povo de Deus. A mesma mão que feria a uns, resgatava a outros. A Páscoa não trouxe apenas unidade para Israel, salvação para os seus filhos, mas trouxe a libertação do cativeiro. Israel torna-se um povo livre para servir a Deus. Em Êxodo capítulo 12, a passagem que vamos analisar
esta manhã. Eu vou destacando, não vamos fazer a leitura toda do capítulo, mas eu vou destacando alguns versículos deste capítulo 12 de Hebreus, de Êxodo, desculpem. Êxodo, capítulo 12. Aqui em Êxodo, capítulo 12, a primeira coisa que eu queria destacar esta manhã é que a Páscoa marca uma nova vida para o povo de Deus. A Páscoa, ela marca uma nova vida para o povo de Deus. Os versículos 1 a 3 do capítulo 12 de Êxodo diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Capítulo 12 de Êxodo é talvez o mais solene e importante do Velho Testamento. Aqui está registado a instituição da Páscoa. O sacrifício da Páscoa inaugurava um novo calendário. Versículo 2, mais uma vez, diz: este mês vos será o principal dos meses. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir daquele momento, eles deixariam de ser escravos do Egito para serem peregrinos na direção da terra prometida. A Páscoa era o memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma nova vida totalmente livres. Assim também foi conosco. Jesus, a nossa Páscoa, marca um novo começo na vida de alguém que o recebe como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele dizia: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo fomos libertos do mundo, outrora escravos do pecado, sem Deus. A nossa vida nunca mais voltará a ser a mesma. Cristo marca toda a diferença. Recebemos uma nova vida e uma vida em abundância. Em João 10:10, Jesus dizia: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a sua vida. Mas a conversão não é o fim da vida, mas o fim da escravidão do pecado. Ser cristão é deixar o Egito, é deixar o mundo e começar a caminhar como um ser livre, rumo ao céu. Em João 8:31, Jesus dizia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Páscoa foi o começo de uma nova nação, mas agora livre, remido, este povo de Israel tornou-se o povo separado de Deus. Tanto a Páscoa dos judeus como a nossa Páscoa mostra-nos um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, em primeiro lugar, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Em segundo lugar, a Páscoa revela o plano de Deus para a redenção da família. Versículo 3 e 4 deste capítulo diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará eu o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, porque por aí calculareis quanto basta para um cordeiro. A família está no centro do projeto de Deus. Vemos aqui que essa família tinha que celebrar a Páscoa junta. A família precisava toda estar debaixo do sangue do Cordeiro. O versículo 7 e 8 diz: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem.
Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. A família precisava estar debaixo do sangue do Cordeiro, precisava de alimentar-se do Cordeiro. Eles tinham que ter um compromisso de ensinar os seus filhos o significado da Páscoa. O versículo 26 e 27 diz: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Tens a certeza que toda a tua família está debaixo do sangue do Cordeiro? Não descanses em que os vejas cada um deles a depositar a fé em Cristo. O julgamento virá e quem não tem Cristo passará a eternidade separada de Deus no inferno. A salvação da família exigia a diligência dos pais. Poderiam os pais deixar os seus primogênitos fora de casa naquela noite de juízo? Poderiam os pais negligenciar a ordem de Deus de sacrificar o cordeiro e passar o seu sangue nas vergas das portas? Certamente nenhuma família dos hebreus descansou até verem todos os seus filhos debaixo do sangue. Imaginem a tragédia que seria se um pai dissesse: nós não queremos nessa religião que exige o derramamento de sangue. Nós não vamos matar o cordeiro. Não vamos sujar as nossas casas com sangue. Não acreditamos nessas superstições. Se os tivessem feito, enfrentariam o inevitável juízo de Deus. Deus fez exatamente o que avisou, como avisou e quando avisou. O juízo não foi sem alerta. Quem creu foi salvo. Quem não creu foi condenado. Jesus dizia em João 3,18: quem crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito, Filho de Deus. Crês tu no Filho de Deus? Imagina se um pai naquela noite dissesse: não queremos que o sangue seja passado de fronte da casa. Vamos passá-lo por trás ou por dentro da casa, onde ninguém possa ver. Não quero que a minha casa seja diferente da casa dos egípcios. Se assim fizessem, aquela casa teria sido visitada pelo anjo do juízo e o primogênito teria morrido. Aqueles que se envergonham do sangue do Cordeiro não podem ser salvos pelo sangue do Cordeiro. Em primeiro lugar, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Em segundo lugar, a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Em terceiro lugar, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. Um cordeiro foi morto naquela noite. Era necessário que o sangue fosse derramado. Na verdade, este cordeiro apontava para um sacrifício maior que viria muitos anos mais tarde. O sacrifício de Jesus. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro divinamente apontado. Versículo 3 e 4. Mais uma vez vemos que era necessário a morte de um cordeiro. Todo o Velho Testamento apontava para a vinda desse cordeiro. A pergunta de Isaac a Abraão, no capítulo 22 de Gênesis: onde está o cordeiro? Introduziu um dos principais temas do Velho Testamento, enquanto o povo aguardava o Messias. A pergunta foi respondida finalmente por um homem chamado João Batista. Em João 1,29, João Batista dizia, olhando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe disse para o eunuco:
que vinha lendo Isaías capítulo 53, em Atos capítulo 8 temos esta história. E eu dizia que aquele cordeiro divinamente apontado era Jesus. Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 5:7, Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo é o nosso cordeiro pascal. 1 Pedro 1:18-20, Pedro, o apóstolo, disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. No final das Escrituras, em João, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, João, o apóstolo, ele vê o céu aberto e vê Jesus sendo apresentado como o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa, como vemos em Gênesis capítulo 22, não era suficiente para substituir Isaac. Jesus é o cordeiro suficiente para uma família, como nós vemos em Êxodo capítulo 12, a passagem de hoje. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação, como o profeta Isaías, 700 anos de Jesus vir. Eu dizia em Isaías 53:7, eu fui oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus era o cordeiro suficiente para uma nação, mas Jesus é também o cordeiro suficiente para o perdão dos pecados do mundo inteiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro da Páscoa era o cordeiro sem defeito. O versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito. Mas de um ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro não podia ter defeito, era o melhor. E Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é o filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o prazer. Ele foi obediente até à morte, e morte de cruz. Como ovelha muda, foi para a cruz, intercedeu pelos seus transgressores. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:21, diz que ele não conheceu o pecado. Pedro, em 1 Pedro 2:22, ele afirma que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. O apóstolo João, em 1 João 3:5, diz que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Até o seu traidor, Judas Iscariotes, dizia que ele era inocente. O cordeiro de Páscoa é o cordeiro que tinha de ser morto. Versículo 6 e 7 diz: e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comeram. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro que tinha que ser morto. Não é a vida do cordeiro que salva. Não é o exemplo do cordeiro que redime. Não era a presença do cordeiro no meio da família que os podia livrar da morte. O cordeiro tinha que ser morto. Assim foi conosco. Os nossos pecados exigiam sacrifício. A nossa dívida era tão grande aos olhos de Deus que não havia outro meio. Deus teve que enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele é o verdadeiro Cordeiro que foi morto no nosso lugar. Foi Ele quem nos deu a verdadeira libertação. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. O autor aos Hebreus, em Hebreus 9:22, ele afirma: sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados.
Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo e os ensinos de Jesus. Outros põem a sua confiança nos milagres de Jesus. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus. Ninguém é salvo pelos milagres que Jesus praticou, mas apenas pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos trouxe a salvação. O próprio Senhor Jesus afirmou isso em Mateus capítulo 20, versículo 28. Eu disse que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Alguns capítulos mais à frente, em Mateus capítulo 26, versículo 28, quando Jesus institui a ceia do Senhor, ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Em Apocalipse 5:9, diz: foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Jesus foi o nosso substituto. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele morreu no nosso lugar. A sua morte foi vicária, substitutiva. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O inocente morreu pelo pecado. Ele morreu por ti e por mim. Ele pagou o preço dos teus pecados naquela cruz. Naquela primeira Páscoa judaica, o que distinguia os egípcios dos israelitas, naquela noite do juízo, era o sangue do Cordeiro. Na verdade, só existem duas categorias de pessoas. Aquelas que pertencem ao povo de Deus, à igreja, àqueles que foram comprados pelo sangue da redenção, ou aqueles que ainda estão debaixo dos seus pecados e vivem escravos do pecado. Um dia, quando estiveres na presença de Deus, o que vai importar naquele dia não é a tua religião, não é as obras que tu praticaste, não é os méritos que possas ter feito, mas o que importa no dia em que estás perante o juiz é se estás ou não debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue é o sinal da salvação. Onde o anjo da morte viu o sangue, eu não entrava, pois o sangue lhe dizia: aqui já foi realizado o juízo, aqui a obra já foi feita. Só o sangue do Cordeiro retinha a espada do juízo. O povo de Israel não eram melhores, não eram mais hábeis, não eram mais santos, não eram mais justos que os egípcios. O que distinguia era o sangue do Cordeiro. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado, é declarado justo aos olhos de Deus. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sangue é sinal de segurança. Cristo morreu por nós. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No seu sangue nós temos segurança, nós temos perdão, nós temos purificação dos nossos pecados. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro vivo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Apocalipse 1, 18, diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao contrário do Cordeiro do Antigo Testamento que tinha de morrer, a história de Jesus não terminou na sexta-feira da paixão. Jesus morreu, mas não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitou, ele venceu a morte e pode dar a vida eterna. A morte foi vencida. A morte não tem mais o poder de nos aterrorizar. Há esperança depois da morte. Aquele que crê em Jesus
morrer é lucro. Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e lutas, porque as suas obras os acompanham. O Apocalipse aponta-nos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que ainda está vivo, que está no trono. Cristo governa o universo. Um dia ele reinará sobre o mundo, aquele que um dia todo o joelho se irá dobrar. Em primeiro lugar, a Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Em segundo lugar, a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Em terceiro lugar, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Em quarto e último lugar, a Páscoa é uma festa a ser celebrada para que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Versículo 26 até ao versículo 28 de Êxodo, capítulo 2. Este capítulo 2, versículo 26 até ao versículo 28, diz: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E assim fizeram. A nova geração que iria entrar na terra prometida poderiam esquecer-se da amarga escravidão do Egito, bem como os poderosos feitos de Deus. Então a celebração contínua da Páscoa era um instrumento pedagógico de Deus para manter viva a memória do povo, a história da redenção. Somos responsáveis em instruir a nova geração a conhecer a Deus, a amar a Deus e a alegrar-se nos seus poderosos feitos. Conta para as pessoas que só aqueles que recebem o Cordeiro, que é Cristo, podem participar da Páscoa. Versículo 43 a 45 diz: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho. E então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Assim como ninguém que não fazia parte do povo de Deus poderia celebrar a Páscoa, nenhuma pessoa pode alimentar-se de Cristo antes de ser liberto e salvo pelo sangue de Cristo. Ninguém pode fazer parte do povo de Deus antes de reconhecer que precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Só aqueles que se arrependem, que creem, é que são introduzidos no povo de Deus. São aqueles que conhecem a Cristo, entendem o significado da Páscoa. Páscoa sem Jesus não tem qualquer sentido. Esta Páscoa tu podes ter um encontro pessoal com Cristo e entenderás o seu verdadeiro significado. Deus sempre esteve por trás da festa da Páscoa. Por 17 vezes o Senhor é mencionado em Êxodo, capítulo 12. Ele é o centro da história da redenção. A redenção nunca esteve debaixo do controle dos homens. Cristo não morreu porque os homens o entregaram à morte. Ele morreu pois estava determinado pelo Pai antes da fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio para morrer por ti. Naquela noite, Deus revelou o seu
poder. Versículo 29 e 30. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que assentava-se no seu trono, até o primogênito cativo, que estava nas casas, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. À meia-noite, Deus visitou em juízo a casa dos egípcios. A Páscoa é um símbolo de redenção para o povo de Deus e de juízo para os ímpios. A morte não respeitou posição, nem qualquer idade. A morte não alcançou os israelitas, porque eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Estás tu debaixo do sangue do Cordeiro, que é Cristo. Deus guardou a sua promessa. Aqueles que obedeceram naquela noite, eles foram salvos. E assim será no dia do juízo. Aqueles que correm para o abrigo do sangue do Cordeiro, que creem na obra que Jesus efetuou na cruz do Calvário, escaparão do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas aqueles que zombam do sangue do Cordeiro irão perecer eternamente. Assim o povo de Deus, naquela noite, eles foram libertos. Termina o capítulo 12, no versículo 51, dizendo: naquele mesmo dia tomou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Tirou os filhos de Israel do Egito. Os israelitas saíram corajosamente do Egito, enquanto os egípcios sepultavam os seus mortos. 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas. O êxodo foi a maior demonstração da libertação de Deus na vida de Israel. Nós não precisamos mais celebrar a Páscoa judaica, porque Cristo é o nosso Cordeiro pascal. O sangue de Jesus limpa-nos, lava-nos, purifica-nos de todo o pecado. Jesus celebrou com os discípulos esta Páscoa judaica. Naquela noite, ele, como Cordeiro de Deus, em que teria de ser morto, não haveria realmente outra possibilidade para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele era o nosso Cordeiro que seria morto naquela noite. O juízo de Deus, a ira de Deus contra o pecado, agora passa por cima, pois nós estamos em Cristo. Nós fomos declarados justos. Hoje estamos a comemorar a Páscoa. E o que é a Páscoa para ti? Uma mera festa? Estás tu debaixo do sangue do Cordeiro? Quando tu partires para a eternidade, tens a certeza que estarás com Deus no céu? Esta manhã, neste dia de Páscoa, olha para a cruz de Jesus. Cristo não conheceu o pecado, mas morreu pelos pecadores. Ele morreu por ti e por mim. Jesus morreu ali no teu lugar, pelo teu pecado. Pelo seu sangue, hoje podes encontrar o perdão dos teus pecados. Páscoa tem a ver com o sangue, mas não o sangue de um cordeiro como no Antigo Testamento, mas o sangue de Cristo, que uma vez por todas nos purifica de todo o pecado. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto, mas ele venceu a morte e pode dar a vida eterna àqueles que creem. Porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia da vida eterna. Nós não temos mais que ter medo do amanhã. A morte foi vencida. A ressurreição de Cristo dá-nos a garantia que um dia estaremos com Ele na glória e reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos.
O apóstolo Paulo dizia que se a nossa esperança em Cristo apenas se resume a esta vida, seremos os mais infelizes de todos os homens. Tu, prezado ouvinte, que estás aí a escutar esta mensagem, podes ter dinheiro, podes ter saúde, podes ter fama, podes ter beleza, podes ter sucesso, podes ter de ter o mundo inteiro aos teus pés. Mas a vida aqui é curta e todos nós um dia teremos de comparecer diante do tribunal de Deus. E se as tuas esperanças se limitarem apenas às coisas desta vida, a tua esperança é vazia. Ela não te dá qualquer segurança. Mas se creres em Jesus, no Filho de Deus, tu tens uma viva esperança. Por mais dura que seja a vida aqui na terra, por maiores que sejam as provas que estás a enfrentar, tu tens a certeza que caminhas para a eternidade. E lá não há mais choro, não há mais dor, não há mais morte. Esta manhã eu quero te convidar a vires a Jesus. Ele deu a sua vida por ti. Nesta manhã eu quero orar por ti. Eu quero te encorajar a tomares a mais importante decisão da tua vida, pois é uma decisão que pode mudar o destino da tua alma. Recebe hoje a vida daquele que a própria sepultura não pôde deter. Ele venceu a morte. Ele pode te dar vida e vida eterna. Páscoa é a libertação da escravidão dos teus pecados e receber a vida eterna, que só o autor da vida, aquele que venceu a morte, pode te dar a ti esta manhã. Hoje podes celebrar a verdadeira Páscoa, olhando para Jesus, o Cordeiro que morreu por ti, mas que me ressuscitou, para que tu possas ter a vida eterna. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tão grandiosa salvação que tu nos providenciaste na cruz do Calvário. Te agradecemos porque nós não tínhamos esperança. Vivíamos sem Deus no mundo. Estávamos escravos dos nossos pecados. E não havia nada que nós pudéssemos fazer para chegar até ti. Então tu enviaste o teu Filho a este mundo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas obrigado porque tu não ficaste morto naquela cruz. A história não termina aqui, mas tu venceste a morte. Tu ressuscitaste. E agora tu podes dar a vida eterna àqueles que creem no teu nome. E esta manhã, a tua mensagem tem chegado a tantos lares. E eu te peço, tu possas tocar em cada coração. E peço para aqueles que não têm esta viva esperança, que não têm Cristo, que não têm a certeza do céu, não têm a certeza de uma vida eterna contigo, que hoje mesmo possam reconhecer o seu pecado, possam pedir perdão pelos seus pecados, olhar para a cruz de Jesus, vendo Jesus morrendo no seu lugar, pelo seu pecado. Possam clamar por tua salvação e receber a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E a vida eterna que só tu podes dar, porque tu venceste a morte, Pai. Te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo dizia: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E esta é a mensagem que nós temos que proclamar. Enquanto vivermos, não há outra mensagem mais importante neste mundo que precisa de ser anunciada. Ali na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue. Ali o meu pecado e o teu foram perdoados. A nossa dívida está paga. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Vamos cantar o hino
rude a cruz. Estamos quase a terminar o nosso culto esta manhã, ainda vamos ter uma última participação do nosso grupo coral. Depois, ainda no final, ainda vou dirigir algumas palavras. Vamos então ouvir mais uma participação musical do nosso coral. Glória, glória, sempre eterna, a ressurreição.
Obrigado então por ter estado connosco esta manhã. Qualquer pergunta sobre a mensagem da salvação, sobre o verdadeiro significado da Páscoa, pode-me fazer por mensagem privada e terei todo o gosto em responder. Pode então por mensagem privada nesta página comunicar comigo. Em João 11:25, Jesus dizia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus venceu a morte e pode dar-te a vida eterna. Apenas precisas olhar para aquela cruz onde Jesus pagou o preço pelo teu pecado. Jamais poderia ser o Salvador do mundo, mas ele venceu a morte e agora pode dar a vida eterna a quem crer nele. Mais uma vez, esta manhã quero desafiar a vir a Jesus, a receber a vida eterna que ele te quer dar. Todos os domingos às 10:30 da manhã estaremos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para ti. Esperamos por ti e convida outros para que possam ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde durante esta semana. Ok, já desliguei.